O presidente Jair Bolsonaro e vários ministros estão em viagem ao Oriente Médio e o ministro Paulo Guedes também discursou hoje em Dubai. O chefe da pasta da economia afirmou que o Brasil cresce acima da média mundial. Veja só. O Brasil foi uma das economias que menos caíram, voltaram mais rápido, criaram mais empregos e estamos crescendo também acima da média mundial. Todas as previsões de que o Brasil ia cair 10%, caímos 4%. De que o Brasil ficaria em depressão, nós voltamos em V. Criamos emprego durante o ano de 2020, ao contrário das recessões anteriores, quando perdemos 1,5 milhão, 2 milhões de empregos. Dessa vez nós criamos empregos durante a recessão. Paulo Guedes disse também que o país está realizando privatizações e acabando com privilégios da aposentadoria. E, por isso, virando um paraíso para empreendedores. Nós queremos ser uma grande economia de mercado, 200 milhões de habitantes num mercado de consumo de massa e cujo crescimento é dirigido pelos investimentos privados, pelos grandes investimentos internacionais, pelos investimentos privados. O setor público nós estamos transformando, estamos privatizando, removemos os privilégios da Previdência Social. O governo brasileiro gastava muito e gastava mal. Privilégios com a Previdência, muitos juros, a economia era o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Agora o Brasil está virando um paraíso para os empreendedores. Os juros estão mais baixos, a economia está crescendo mais rápido e o eixo de crescimento vai ser o setor privado. Vamos conversar agora com a Priscila Yazbek, também com a Renata Agostini, sobre essas declarações do ministro Paulo Guedes. Até que ponto é verdade ou não? Bom, vamos por partes, né? Queria começar mostrando a questão do crescimento da economia. Vou pedir para o pessoal colocar aí algumas das previsões do Fundo Monetário Internacional, falando sobre o crescimento do PIB brasileiro e também de países avançados e emergentes. Vamos ver se aparece aí para o pessoal. Mas a perspectiva do FMI, essas últimas projeções foram feitas em outubro e eles esperam um crescimento de 5,2% para o Brasil, dá para ver ali no canto direito da tela. Para o mundo, a expectativa de crescimento é de 5,9% em média, para as economias avançadas 5,2% e para as economias emergentes, os nossos pares, 6,4%. Portanto, nesse aspecto, o ministro não está correto. Ele falou que o Brasil cresce acima da média, a previsão é que cresça abaixo da média. Inclusive, essa projeção já está um pouco desatualizada. O mercado prevê que o PIB cresça menos de 5% neste ano. E aí vou mostrar também uma outra tela que a gente preparou falando sobre a questão dos investimentos. Então, o ministro falou que já tem mais de 100 bilhões de reais previstos em investimentos e nesse aspecto ele está correto, a gente está sem essa tela para mostrar, mas eu vou falar aqui os dados. Então, de acordo com as concessões que já foram feitas no governo Bolsonaro, a expectativa é de investimentos de 155 bilhões, isso já contratados. E aí, para finalizar essa participação aí do Brasil nessa feira em Dubai, o governo está tentando mostrar uma imagem de um país que está andando diante dos nossos dados de inflação, economia, até que a gente falou mais cedo, que estão bem negativos. E aí eu conversei com o Roberto Nemer, que ele é especialista em investimentos globais, ele fez uma observação interessante. Ele falou que o nosso saldo de exportações para os países árabes está em cerca de 5 bilhões de reais. Para a China está em cerca de 30 bilhões de reais. Então isso quer dizer que o Brasil devia fazer viagens à China com muito mais frequência do que ao Oriente Médio, né, do que aos países dos Emirados Árabes. Mas não é muito o que tem acontecido, inclusive as nossas relações com os chineses estão comprometidas, teve até a questão da suspensão da carne, né? Eu fiquei com a impressão aqui, não sei se vocês concordam comigo, sabe quando a gente ia para aquelas feiras de países, de estados, Feira das Nações, tem muito em Brasília, inclusive, que tem aquele pessoal vendendo coisa de cozinha, que rala a cenoura de uma forma, descasca a cebola rápido, invista seu dinheiro aqui, funciona, não funciona, mas você chega em casa, vai testar e vê que a coisa não é bem assim. Dá para comparar com esse discurso de Paulo Guedes, principalmente com os investidores, Renata? Você caía nessa, Daniel? Caía. Meu Deus do céu, gente. Tem uma caixa disso em casa. Olha aí, não era só eu. Todo mundo aqui. Priscila, com certeza não. Eu já comprei um bom que funcionava. Ele começou o comentário, achei bom. Olha, tem que achar bom quem acha ruim, bora, Rê. Não,
Não, de certa forma, sim. Eu acho que foi interessante você trazer isso, né? Ou seja, você tá liderando, tá um papel de vendedor do país, faz sentido se fazer isso em ambientes como esse, mas a questão é que tem que estar minimamente calcado no que as pessoas podem, de fato, comprar, acreditar. Quando o ministro Paulo Guedes disse que o Brasil virou o paraíso dos empreendedores, não é muito difícil a gente saber que não é bem assim. Priscila trouxe agora alguns dados muito fáticos que rebatem as afirmações do ministro. Inclusive, tem uma parte que me parece um pouco irônica, porque quando ele fala que o Brasil era o paraíso dos rentistas, e de fato era, a gente conviveu com uma inflação histórica, com juros muito altos durante muito tempo, só que a gente está num momento justamente de inflação subindo, né, em 12 meses de 2 dígitos, com uma alta da taxa básica de juros, com sinalizações do Banco Central, do Copom, de que vai continuar subindo até onde for necessário. Portanto, não sei, paraíso dos rentistas, talvez a Priscila consiga nos dizer se a gente está diante disso no futuro próximo. O fato concreto que me chamou muita atenção quando Priscila trouxe essa questão da China, né, do esforço que o Brasil deveria fazer mais diretamente na China, é o fato de que a gente começou o governo com o ministro Paulo Guedes, defensor dessa bandeira liberal, falando muito sobre uma necessidade de abertura comercial do Brasil, e a gente teve essa pauta deixada muito de lado, talvez ainda mais do que a privatização, né? Ficou emblemático esse 1 trilhão vendido por Paulo Guedes, mas o fato é que se a gente olhar para trás, esforços do Itamaraty, do antigo Ministério da Indústria e Comércio, para inaugurar acordos, inclusive bilaterais, como Canadá, EFTA, a própria União Europeia que foi concretizado, foi um esforço de muitos governos. E se a gente olhar para o legado deste governo, o que a gente tem de concreto para dizer que eles abriram a porta, que eles investiram? A gente tem agora uma medida muito pontual em relação à tarifa externa comum do Mercosul, que bate ali de frente com um acordo mais amplo com a Argentina. Então, o legado nessa parte, o ministro Paulo Guedes vai ficar devendo. Mercosul, inclusive, que muitas vezes foi questionado pelo próprio ministro, né? Agora, nessa história toda, Priscila, o que o investidor externo leva em consideração? O que diz o ministro Paulo Guedes ou qualquer outro tipo de indício? O amigo que comprou e deu certo ou quem está vendendo, né? Exatamente. Não, pois é. Sobre a questão do país dos cientistas, Rê, concordo com você. Estamos voltando a ser o país dos cientistas, né? Porque a gente até falou de tesouro direto mais cedo. As taxas dos títulos estão muito altas. Então, fica mais vantajoso deixar o dinheiro ali na renda fixa do que investir na economia real, num negócio, porque o risco é maior e você tem juros aí de quase 12% na renda fixa sem fazer esforço. Esse é um ponto. Daí, voltando ao ponto do Jairo, né? Tava falando também com o Roberto Nemer sobre isso. Qual que é a imagem do Brasil lá fora? Ele passa um período do ano no Oriente Médio, ele também passou um período também na Europa, eu não me recordo agora qual país, mas ele fica muito aí conversando com os estrangeiros. E os estrangeiros, eles têm uma visão diferente da que a gente tem aqui. Nós ficamos muito preocupados aqui no Brasil com os ruídos políticos, claro, somos todos afetados por isso. O estrangeiro, ele olha simplesmente se os ativos estão baratos ou não. Então, o que acontece é que existe uma diferença muito grande entre o setor produtivo e a política. Então, eles olham para o Brasil e observam, o Brasil tem fundamentos, as empresas estão indo bem, porque eles sabem que os governos são transitórios. Então, o que eles pensam vamos fazer um investimento nesse país, os ativos estão compensando, estão num preço bom ou não estão? E aí o que ele me disse é que neste momento, como os ativos ficaram muito descontados, isso eu estou falando tanto de bolsa quanto de investimentos em empresas, como a nossa imagem ficou muito ruim, é como se os nossos ativos ficassem baratos. Então o capital estrangeiro está vindo. Quem está com ressalvas muito em relação ao Brasil e aos nossos investimentos são os próprios investidores internos que ficam muito afetados com esses ruídos todos, que a Rê que acompanha isso muito de perto todos os dias sabe bem que não tá fácil não.